Olá pessoal, hoje temos aqui o grafeno, não o âmbar, mas vou gravar na mesma a responder a coisas que me chegaram ultimamente. Então, para quem está de viagem marcada para o Japão, mesmo que não seja comigo, mas que me perguntou estas coisas ou este tipo de coisas. Então, a maior parte das dúvidas parece ser com coisas relacionadas com bilhetes de atrações ou transportes. Há já muita informação sobre isto, quer aqui neste canal, se vocês estiverem a ver no YouTube ou nas redes sociais, mas mesmo assim vou elaborar. Houve da parte da Japan Rail, que é uma das empresas de companhias de transportes do Japão, houve da parte deles a decisão de aumentar o valor de um passe que era muito utilizado pelos turistas, que era o Japan Rail Pass. E há informações online sobre. Há informações contraditórias, há informações a dizer, ok, o passe ficou mais caro, mas se vocês fizerem a reserva até 20 e tal de setembro, acho que andam a dizer que é 23 de setembro, não vai ser assim tão caro, ou não vão apanhar os aumentos, ou algo assim. O que é que se passa? Quando vocês fazem a reserva do Japan Rail Pass, se o fizerem antes de chegarem ao Japão, que eu recomendo a fazer sempre, o que acontece é que vocês vão ter que declarar a partir de que dia é que vão utilizar esse passe, qual é o dia 1 da utilização desse passe. Pode não ser necessariamente o dia em que vocês fazem o levantamento do passe, vocês podem chegar ao Japão, ir fazer o levantamento do passe e ele vai começar a ser válido aí a 3 dias ou vai começar a ser válido aí a 4 dias. Quando quer que seja que vocês decidem no vosso itinerário começar a utilizar esse passe para lhe dar a máxima utilização possível. Então, o dia 1 da utilização desse passe, se esse dia cair depois da data determinada de aumentos, vocês já têm que submeter esses dados quando fazem a reserva. E porque já têm que submeter esses dados quando fazem a reserva, vão apanhar os aumentos. Portanto, mesmo que vocês façam a reserva durante o verão, em setembro, antes de tecnicamente ser a data do aumento, se a data em que vocês vão utilizar o passe é depois da data do aumento, então vocês vão pagar o preço do aumento. O aumento, como é que ele pode ser contornado? Há coisas um bocado básicas, desculpem lá se vocês já sabem isto, mas vou só repassar o básico. O básico do básico sempre a este tipo de coisas é façam as contas e façam bem os itinerários. Eu já há muitos anos para cá que não recomendo necessariamente a toda a gente que faça o Japan Rail Pass, depende do tipo de itinerário que estão a fazer. Não é um passe bom para se utilizar quando se está em cidades, não é um passe bom para se utilizar quando se está, por exemplo, na zona de Kanto ou nem sequer na zona de Kansai. Se vocês andarem entre Osaka e Kyoto, há várias companhias ferroviárias e há várias redes que não são a Japan Rail, onde vocês não vão tirar partido desse passe. Portanto, a minha ideia para vocês é façam os itinerários. Se quiserem gastar o tempo vocês a fazerem-nos vocês próprios, façam os itinerários utilizando outro tipo de companhias ferroviárias ou companhias rodoviárias de autocarros expressos, ou de comboios mais lentos, em que vocês não precisam de gastar tanto dinheiro, sinceramente, porque eu acho que mesmo antes dos aumentos, a solução do Japan Rail Pass não era necessariamente a solução mais económica ou mais prática. O Grafeno está-se a preparar para a sexta da tarde. Continuando ainda nessa questão de bilhetes, olha, tchau, abandonos. Continuando ainda nessa questão dos bilhetes, há muitas atrações que, entretanto, num mundo pós-Covid, abriram no Japão parques temáticos, vários tipos de atrações, cujos bilhetes estão sistematicamente esgotados online, porque põem-se à venda e esgotam-se muito rapidamente, com 3 meses de antecedência. Em relação aos preços disso, é claro que fica mais caro vocês subcontratarem um revendedor local ou comprarem através de um revendedor japonês ou de uma agência no Japão, ou de um website de venda deste tipo de bilhetes para atrações no Japão, mas muitas vezes é a única maneira de vocês o conseguirem, porque para muitas atrações, espetáculos, visitas guiadas, eventos especiais, etc., que requerem bilhetes no Japão, para muitos deles é obrigatório ficar registado um nome e um número de telefone associado a esse nome, que é o número de telefone japonês. E o bilhete eletrónico vai para o número de telefone japonês, não vai para o e-mail, não vai para uma. Não podem dar um e-mail, isso não é aceito, isso não funciona. Então, como este é o sistema que eles têm para muitas, muitas coisas no Japão,
Sei lá, isso aconteceu quando eu estava a tratar dos bilhetes para levar grupos de portugueses a verem o Miyako Odori, que é o Festival das Geishas e das Maiko em Kyoto agora em abril. E isso acontece para parques temáticos, isso acontece para eventos em cafés temáticos, isso acontece para espetáculos de cultura tradicional japonesa, isso acontece para N coisas no Japão. E então sempre que vocês estiverem nos websites oficiais e virem que até conseguem começar a introduzir os dados, mas depois a coisa não passa para a frente e vocês não conseguem efetivar a reserva e finalizar o pagamento porque dá sempre erro, porque vocês não têm o número de telefone japonês, então aí vale a pena, lá está, vai haver a margem de lucro do revendedor local no Japão ou do representante no Japão que vos vai fazer isso, mas aí vale a pena. Vão aos oficiais, é aqueles que, enfim, não vos enganam, embora tenham uma margem de lucro, mas é legítima porque são eles que estão a comprar para depois vos venderem a vocês. Então ainda não se consegue contornar isso porque tem a ver com o sistema dos bilhetes no próprio Japão. Isso ainda acontece para muitas coisas. Há muitas outras coisas que já estão a ficar melhores e que já se consegue realmente fazer as reservas online. Não tudo, mas algumas estão a ficar melhores. Continua a haver muitos problemas ao nível dos alojamentos e do sistema dos alojamentos no Japão, quando são reservados através do Agoda, do Rakuten, do Booking, do Google Hotels, do whatever. Sempre que a reserva não é feita diretamente ao hotel, e muitas vezes as pessoas pensam que estão a fazer reserva ao hotel e não estão a fazer um third party. Sempre que há isso há problemas, porque eles reservam sempre sistematicamente só, por exemplo, um quarto com 2 camas, vocês pensam que estão a pagar a tarifa pelo quarto, mas só estão a pagar a tarifa pelo quarto quando é utilizado por uma pessoa, quando depois chegam lá para estarem 2 pessoas no hotel, afinal têm que pagar mais. Então os orçamentos depois não batem certo. Isto está a acontecer com agências de viagem já agora, isto está a acontecer com pessoas que dizem que são profissionais, porque são agências de viagens, está a acontecer sistematicamente. Portanto, sim, ainda continua a acontecer isso. Que outros problemas é que eu vos quero avisar? E quero-vos avisar da questão do clima, quer dizer, tenho estado a falar com muita gente que está a planear coisas no outono do Japão, mas que não é o outono do Japão, ou seja, planearam viagens ao Japão no outono, ou que consideram ser o outono de cá, porque é depois de 21 de setembro, mas isso não é o outono do Japão. Então, há muita gente que marcou férias e viagens ao Japão, alguns de maneira independente, outros através de organizações variadas, outros através de agências de viagens, e que me estão a perguntar a mim coisas, o que eu acho que é estranho, porque já reservaram com outros e depois vêm-me perguntar a mim. Mas pronto, mas não fecha a porta a ninguém e se forem dúvidas que eu posso esclarecer, eu esclareço. Mas estão-me a falar de coisas que querem ver e fazer em determinados contextos e das comidas de outono e das castanhas assadas e das batatas assadas e das paisagens de outono e do Momiji, de ficar tudo paisagens vermelhas e lindas e tal e aquelas cenas todas e eu vou conseguir ver isto e se eu tirar meio dia neste sítio consigo ver isto. Eu digo sempre às pessoas, não, mas não é por causa do sítio, é o calendário. Se vocês estão lá no final de setembro, se vocês estão lá durante o mês de outubro, isso não vai acontecer, porque a natureza é natureza. Então, o nosso outono, quando vocês ouvem falar, o outono no Japão é lindo. É verdade, o outono no Japão é lindo, mas é o outono no calendário japonês do que é o outono. Vocês não vão ver no centro da ilha de Honshu, naquelas zonas principais entre Tóquio, Kyoto e Monte Fuji e Shizuoka e Osaka e tal, vocês não vão ver aquelas paisagens fenomenais de áceres a ficarem vermelhos e aquelas paisagens fabulosas e inspiradoras que vocês estão à espera de ver durante o mês de outubro. Isso não vai acontecer, ok? Isso vai acontecer no final do mês de novembro e no início do mês de dezembro. E não é este ano em particular que isso é assim, isso é sempre assim, mas este ano provavelmente vai ser ainda mais final de novembro, porque as autoridades meteorológicas do Japão, a Agência Meteorológica do Japão e vários cientistas já falaram que este ano é particularmente quente no Extremo Oriente e, portanto, o verão vai se prolongar ainda mais do que é normal. Portanto, eu estou-me a rir, mas isto é eu estou-me a rir uma mistura entre eu já ando há tantos anos a avisar as pessoas e ainda caio na mesma esparrela. Quer dizer, a informação está toda aí de lá de fora. Não podia ser mais transparente com a informação. Querem ver paisagens assim no Japão? Vão no final de novembro ou em dezembro. Não vão em programas em outubro, que isso não vai acontecer. A mesma coisa com as Sakura. A maior parte das pessoas agora anda a marcar... Agora, quer dizer, no ano passado...
andou a tentar marcar viagens ao Japão para ver a Sakura em maio. Não, a menos que vão ao Hokkaido, a ilha lá de cima, já não vão ver Sakuras em maio. Portanto, é isso. Atentem ao calendário, até para coisas como festivais, atentem ao calendário. E quando vos dizem primavera tal, ou quando vos dizem outono tal, que primavera, que outono, exatamente o que é que está a acontecer no calendário a nível do clima, da natureza, não daquelas ideias feitas que vocês têm. E no verão, se alguém está no Japão ou está a pensar em ir ao Japão ainda agora durante o verão, pá, tenham muito, muito, muito cuidado, porque este ano é realmente um ano em que todos os alertas estão no máximo, a nível do clima, a nível... Porque assim, o efeito light bulb effect é real. Quando vocês têm temperaturas muito elevadas, que nem parecem assim muito elevadas quando compararmos com coisas como o Alentejo em Portugal, quer dizer, se vocês virem temperaturas de 28 graus, vocês pensam, isto, em Portugal temos 35, teremos 40. Mas isso, se vocês tiverem 86% de umidade, como, por exemplo, é normal terem anos em que são como o deste ano, se vocês tiverem 85, 86% de umidade e 28 graus, vocês não têm a possibilidade de arrefecer o vosso corpo, porque nós geramos suor, o suor supostamente iria secar ou evaporar à superfície da pele e isso livrava-nos da temperatura corporal elevada. E há muitos outros processos através dos quais o corpo consegue regular a sua temperatura. Mas se tivermos uma temperatura de 26 para cima e uma umidade do ar constantemente muito elevada, o que vai acontecer é que vocês não vão conseguir arrefecer o vosso corpo. E depois a sudação é tão elevada que vocês perdem eletrólitos, vocês perdem sais minerais, vocês perdem muita coisa pelo suor que não estão habituados. Então, o golpe de calor, a sudação excessiva, a desidratação crónica, porque por mais que bebam parece que nunca chega, porque não é só água que vocês têm que repor, são outras coisas também. Há uma série de situações relativas ao clima, especificamente da segunda parte do verão japonês, ou seja, depois de passar o Tsuyu, que é a estação das chuvas, mas que são chuvas normais, depois vem o calor extremo, a umidade extrema e depois vêm os tufões. E esse período no Japão é muito perigoso para quem não tem assim uma saúde forte, ou criança, ou pessoas mais velhas, ou alguém que não está habituado a esse clima, ou simplesmente porque são muitos dias seguidos a andar na rua e é perigoso para as pessoas. Portanto, tenham cuidado. Não vos vou dizer desistam tudo, já têm tudo marcado, pá, pronto, aproveitem, mas tenham isso em conta, ok? Eu não recomendaria a ninguém, mas pronto. E tenham sempre, sempre, sempre os alertas ligados da Agência Meteorológica do Japão, os alertas dos tufões, porque este ano já se sabe, não é? A temperatura à superfície da água no Pacífico e também no Atlântico estão altíssimas, mais altas do que sempre tiveram. Portanto, os furacões vão mais carregados de água, porque eles carregam-se de água na evaporação quando estão em cima do oceano. Isto das viagens não é brincadeira. Vocês têm que marcar as coisas, vocês têm que falar com pessoas. Agora vou ser um bocadinho chata e séria. Vocês têm que marcar com pessoas que percebam de clima, que percebam de geografia, que percebam do que é que está a acontecer no país para onde é que vocês vão visitar. Isto não é só um postal para onde vocês se vão transportar, está bem? Se tudo correr bem, vocês não se apercebem dos riscos que correm. Mas se tudo correr mal, vocês têm que saber estar com alguém que sabe o que é que se passa e para onde é que vos vai levar, ok? Pronto, deixo só aqui este aviso. Desculpem se eu tinha de vez em quando, eu depois vou voltar a um registro mais cómico e tal. Pronto, uma grande beijoca para todos e boa semana para toda a gente.